Gente, eu conversei com o Edivar Queiroz, que é o CEO da CSD, uma empresa de tecnologia do mercado financeiro e que tem chance de ser a próxima bolsa de valores. Não é papo de doido, não. É muita informação, é muita tecnologia e é muito conhecimento técnico. A conversa ficou bem bacana e vem depois da vinheta. Aproveita esse tempo para já curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a trajetória do Edivar e as perspectivas para a gente aumentar a concorrência no mercado financeiro nacional. Edivar, muito obrigado pela sua presença. Prazer te receber aqui no estúdio do Monitor. E eu estou muito curioso para falar sobre a CSD e sobre as perspectivas de termos mais de uma bolsa de valores no Brasil. Marcos, obrigado pela oportunidade. Meu caro, se puder começar explicando um pouco da sua carreira e como é que você chegou à CSD, a gente agradece. Bom, minha carreira, primeiro, eu tenho uma formação bastante diferente da maioria das pessoas do mercado financeiro. Eu sou físico. Em um momento da minha vida eu estava indo estudar no exterior, acabei resolvendo estudar finanças, fiz meu mestrado na matemática aqui. Você estudou finanças no exterior e matemática aqui? Não, eu estava indo fazer meu doutorado na física fora. Ah, então fez o mestrado na física também? Eu fiz o meu mestrado na matemática aqui. Na matemática, e depois fiz meu doutorado na engenharia elétrica. Nesse interim eu fundei uma outra empresa que se chama Luz Soluções Financeiras, que se tornou a maior empresa de sistemas de risco do país. E foi esse conhecimento de tecnologia e finanças que acabou culminando na oportunidade da criação da CSD. Mais ou menos em 2017 a gente criou um produto que visava a negociação, a desintermediação da negociação. A gente tinha criado um produto de precificação de renda fixa, que existe. E quando eu fui mostrar isso para um dos reguladores, eles me perguntaram como eu iria liquidar. Perfeito. E eu falei, no único lugar que você me permite liquidar. Na Câmara. E aí, a partir daí, surgiu essa discussão de criar uma competição para essa infraestrutura de mercado. Né? Marcos, o Brasil passou muito tempo em um trabalho excepcional feito pelo Banco Central, buscando a estabilidade do nosso sistema financeiro. Então, veja só, a gente está aqui em 2025 e a gente dificilmente vê grandes problemas no mercado financeiro, nas instituições bancárias. Existe uma coisinha ou outra. Perfeito. A gente está no meio de uma grande discussão sobre um banco a ser comprado, a ser enviado, empacotado para outros bancos. E eles sabem lidar com isso. Essa Perfeito. é a questão que, antigamente, se você lembrar, a gente teve casos muito sérios. Né? Esses casos eles são muito bem lidados pelo conhecimento do Banco Central, que acumulou e sabe lidar com essa estabilidade. Eu tive, só uma observação, na semana passada a gente fez um evento e participou o ministro Mailson da Nóbrega, e ele é peremptório ao dizer que o Brasil vai passar por uma crise inevitavelmente até 2027, mas ele fala, e a gente nunca esteve tão preparado para enfrentar uma crise, principalmente por um sistema bancário sólido que a gente conseguiu construir nesse meio tempo. Completamente de acordo, né? A gente talvez... depois eu menciono um pouco sobre esse trabalho de Banco Central e CVM, que são excepcionais, os dois. E a partir mais ou menos de 2018, depois de um trabalho de estabilidade, o próprio regulador procurando trazer eficiência. Né? E eu acredito que a visão do mercado nessa busca de eficiência vem do fato que a gente, Brasil, é a 8ª, 9ª economia do mundo, e a gente é o 23º, 24º mercado de capitais. Então, existe alguma coisa que está nos segurando.
Se a gente pensa em bolsa, nossa bolsa representa 1% do market cap global. E a gente pensa muito em bolsa, mas ligado ao incumbente em si, tem outras coisas, né? Tem toda uma infraestrutura que ela é necessária para o mercado financeiro existir. Tá? Talvez a bolsa de ações, ela é só a pontinha do iceberg. Perfeito. Né? A gente tem toda uma parte que se chama infraestrutura de mercado financeiro, que são objetos regulados, que eles, na verdade, são eles que dão a agilidade, né? Realmente são uma infraestrutura. Sem uma infraestrutura não adianta você ter a bolsa lá em cima se você não tem uma infraestrutura que seja de acordo. Que aguente isso. Que aguente esse tipo de coisa. E a infraestrutura afeta todo mundo. As pessoas ficam falando muito, muito, muito de bolsa, e eu acho que é um assunto importante. Existem alguns tipos de bolsa. Mas existe um segundo mercado aqui dentro, antiga CETIP, para quem lembra um pouco, tá? Que faz o mercado funcionar. Então, esse business que a gente está, esse negócio que a gente está, eu costumo dizer que ele é um negócio de encanadores. Tá? As pessoas gostam das luzinhas que são bonitas, né, etc., mas esse é um business de encanamento. Tá? A parte bonita que vem lá depois... O IPO? Não, a bolsa, a luzinha, etc. Ela é a parte de verdade mais simples da história. Tá? Na construção desse processo. Então, essa é a história. A partir dali, a gente fundou a companhia em 2018. Teve a primeira licença de registro para a registradora. Depois, talvez eu explique um pouquinho o que é isso. No final de 2024, a gente ganhou a licença de depositário e sistema de liquidação. E a gente, com depositário e liquidação, subiu, né, vivo, dia 10 de fevereiro. Então, é a primeira vez que existe uma clearing competidora no Brasil. 10 de fevereiro agora desse ano. 10 de fevereiro desse ano. E como é que vocês trabalham isso tendo uma clearing, né, paralela, digamos assim, ou uma segunda clearing, já que a bolsa e o sistema se acostumou todo a existir em um bloco só? Com produtos diferentes, com propostas diferentes, com diferenciação daquilo que a gente faz, né? E mais importante é criar uma alternativa para o mercado. Né? Primeiro, vamos lá. Se a gente lê o FSB, o Financial Stability Board Peer Review de 2017, desde lá, e qualquer um pode achar isso na internet, ele fala do risco do sistema brasileiro ter verticalizado num lugar só. Perfeito. Tá? Então, até uma recomendação que isso acontecesse. Mas vamos na prática, o que acontece? Hoje em dia, uma empresa vai emitir um papel, um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA. Antigamente, no prospecto, que você já viu, Marcos, ele tinha que pagar um tanto lá e etc. E mesmo que ele quisesse fazer algumas coisas distintas, nesse CRI, nesse CRA características, ele não conseguia, ele tinha que pagar. Ninguém nem discutia. Você fala, quanto que é para emissão? Pá, né? Você paga. Exato, é uma taxa fechada. O que no monopólio costuma funcionar bem, né? Quando você bota uma taxa fechada, ninguém tem por onde fugir. Depois a gente fala, tem um assunto, essa questão, como ele distorce a economia, né? O monopólio distorce um pouco a economia, mas o que a gente trouxe agora com essas novas licenças é que as empresas agora podem escolher. Então, a gente, numa emissão, a gente consegue economizar um caminhão de dinheiro para uma empresa. Então, esse é um processo inclusivo. Esse é um processo que você tira a concentração de onde ela existe, no incumbente, dá mais liberdade para as pessoas escolherem. Então, você consegue agora, a gente com essas licenças, a gente consegue trazer essa competição e cada vez mais o benefício não só para as instituições financeiras, mas também para o próprio emissor. Para o próprio emissor no final. Que, afinal de contas, a gente está aqui para quê? A gente está aqui para melhorar a nossa infraestrutura. Se eu não melhorar a infraestrutura para quem é o tomador do dinheiro final, tá? Talvez eu não esteja cumprindo minha missão. Bom, se fica mais barato para o emissor, provavelmente fica mais barato para o investidor também. Exatamente. Então, assim, eu não vou mexer no spread bancário, esse é um outro assunto, mas eu consigo mexer numa das partes do custo de transação.
Então, a gente tem um custo de transação mais alto do mundo. Tá? Então, a gente consegue... O Brasil tem o custo de transação mais alto do mundo? Eu vou me corrigir, ele é o segundo mais alto. A gente está ganhando de quem? A gente só perde, se não me engano, era do Turcomenistão. Nossa, mas realmente uma competição em glória. Finalmente uma posição que nos honra no pódio. Exato. Então a gente tem o segundo custo mais alto do mundo e você pensar que a gente é a 8ª nona economia e 23º mercado de capitais, não faz sentido. A gente teria que estar muito mais à frente. Uhum. Tá? Então a bolsa é o pontinha do iceberg. Existe toda essa estrutura que a gente está criando aqui, que a gente está construindo a bolsa de baixo para cima. Perfeito. Tá? Começando pela estrutura. Pela infraestrutura e depois a gente vai ter uma bolsa. Tem gente, e você pode ter outras estruturas que você começa de cima. Tá? A gente optou por razões várias, a gente pode falar um pouco aqui, que a gente vai construir bloquinho por bloquinho de baixo para cima, e é isso que a gente está fazendo. E vocês conseguiram a licença para clearing agora em fevereiro, certo? Desse ano? Em dezembro de 24. Em dezembro de 24. A gente pôs ela, como fala, subiu ela, né, para produção em 10 de fevereiro. E nesse ano, a gente já conseguiu a emissão de quem já emitiu com vocês? Eu não tenho nem... Essa é uma coisa interessante, né? A gente não pode comentar quem emitiu lá dentro, mas todos os participantes são listados no site, por obrigação regulatória. Isso. Tá? Mas a gente já tem bastante emissão lá dentro. Tá divertido. De empresas já tradicionalmente que acessavam o mercado? Sim. Ou empresas que começaram a acessar o mercado por conta Empresas disso? grandes que já acessavam o mercado. Já acessavam o mercado. Então, a disputa, no fim das contas, fica pelo preço. Não é só o preço. Você tem serviços agregados ali dentro. Preço é uma componente, tá? Mas tem essa questão que a gente estava falando como talvez essa concentração distorce o mercado, tá? A gente é capaz de calcular qualquer coisa que está lá dentro. Tá? Então, a gente hoje tem 25% do mercado de swap de registro. Tá? Como é que a gente conseguiu com todo esse poder do incumbente? Vou te pedir uma tradução. O mercado de swap? De registro. Como nossa primeira licença lá de registro, você tem que registrar os swaps. Toda emissão bancária, o banco quando faz um contrato de swap com um cliente, ele tem que registrar, ele é uma obrigação legal. Perfeito. Tá? Então, parece que é uma commodity que tanto A quanto B faz a mesma coisa. Tinha essa impressão. De verdade, não. Você pode ter modalidades nesse swap, você pode ter diferenciais nesse swap, você pode ter cálculos diferentes nesse swap. Você pode ter um swap de fluxo de caixa. E uma das distorções do monopólio, da concentração, é que quando ele não sabia calcular aquele negócio, não conseguia calcular, ele cobrava muito mais. Perfeito, porque ao não entender algo, você cobra para fazer. Em vez de você melhorar o seu produto, você simplesmente cobra mais. Para tentar evitar que venha mais gente pedindo aquilo. Né? Só que isso, na verdade, inibe o mercado. Tá? Então, a gente, com uma tecnologia diferente de precificação, a gente começou a melhorar a vida do cliente. Falando assim, você monta o swap do jeito que você quiser e eu calculo ele. Qual que é o impacto para o banco no final? Então, o banco, quando ele não tem a clearing fazendo alguns cálculos, ela tem que montar uma série de sistemas paralelos, controles paralelos. Tá? Então, imagina um banco grande que faz uma série de operações e eu tenho uma série de controles paralelos daqueles swaps, daquele negócio. Então, você tem um risco operacional, você tem gente no back-office. Hoje em dia é super difícil você achar gente que quer trabalhar no back-office. Então, de uma certa maneira, a gente está melhorando a eficiência do back-office dele. Então, não só é o preço, mas o fato de a gente calcular... Tem uma questão de tempestividade, que a gente consegue dar esse resultado, dar os arquivos para eles, integração por API muito mais rápido, você diminui a necessidade de pessoas no back. Tá? E qual que é a grande transformação que está acontecendo no Brasil, aconteceu há algum tempo, né? Antigamente, todo mundo ia para o back e do back ia evoluindo, né? Isso mudou um pouco, porque existe hoje, as pessoas... acho que ampliou o mercado de trabalho, as pessoas não querem trabalhar no back,
Então, o back é um lugar que você... Comercial virou a bola da vez ali, né? Comercial, e as pessoas já querem entrar lá em cima, etc, etc. Mas... Aí é uma discussão geracional, eu acho. Tá? Então, hoje é difícil você ter um back. Então, e ficou caro por causa disso. Então, na verdade, a gente não só economiza no custo direto, mas você economiza no custo indireto. E se você consegue automatizar o back, significa que você consegue fazer mais operação. E aí, quem sabe, a gente faz um catch-up desse 23º lugar. Porque, assim, se você vai controlar as coisas em planilha, há uma limitação. Tá? Então, a gente está entrando aqui para acabar com a limitação do back. Então, por isso que essa construção de baixo para cima para a gente, ela é dura, bem difícil, tá? Porque o incumbente é forte, ele tem um poder de concorrência e um poder de estar lá há muito tempo, sempre foi assim, as pessoas não querem mexer naquilo. É mais naquilo. fácil fechar o pacote do que escolher o carro por uma operadora ou o avião por outra, né? Exato. Então a gente conseguiu, com diferenciação nesses produtos, com serviço e penetrando o mercado. E a gente atingiu 3,6 trilhões de reais. 3,6 trilhões em 6 meses? Perdão, nesse período de 2018. No 18 para cá. 18 para cá. Tá? E liquidação que nunca tinha acontecido no Brasil fora da Câmara normal, já aconteceram muitas liquidações na nossa plataforma agora. A coisa começa a ficar... Agora que começa a ficar mais divertido a nossa... Porque antes a gente não conseguia competir muito. Tá? Porque o produto não tinha tamanho e importância? Por que não conseguia competir muito? A gente não conseguia competir porque até a nossa existência, a parte de cobrança eram sempre feitas individualmente por produto. Tá? Então, CDB, LC e LCA. A partir da nossa existência, o concorrente juntou esses produtos e deu um desconto na junção dos produtos. Isso. Tá? E como cada produto você pede uma licença, isso toma um tempo, a gente não conseguia falar muitas vezes assim, olha, traz esse produto para mim, mas eu não tenho esse, porque aí ele perde o desconto inteiro dele. Sim, o pacote. O pacote, tá? Há uma discussão se isso é bundling, se não é, mas essa é uma outra discussão. A boa e velha venda casada. A boa e velha venda casada. Então isso dificultava. Só que agora com o hall de produtos nosso, com essas novas licenças aumentou muito, fica cada vez mais difícil. Ainda tem algumas coisas para serem feitas. Tá? Mas o pacote já fica mais perto do total. A gente já fica mais perto do total. Interessante. Então, então agora a competição começa a ficar mais divertida mesmo. Fica mais... E na verdade essa competição... Quando a gente está falando de competição, muitas vezes dá a impressão que a gente está querendo pegar um pedaço do market share do incumbente. Tá? Isso acontece, faz parte do negócio, mas o mais interessante, eu estou preocupado com sabe aquelas outras operações que eu falei que não seriam feitas porque o mercado não consegue controlar, que o banco não consegue controlar? Então, a gente consegue criar mercado. Então, a gente fez um estudo, no caso específico de swap, que a gente criou 200 bilhões de reais em swap que não teriam sido feitos. Por conta de custo ou por conta de tecnologia? Por conta das duas coisas. Tá. E aí economizou mais um outro 1 bi em taxas. Então, caramba! Então a gente conseguiu... por isso que a gente conseguiu esse número tão expressivo. E não é fácil fazer os bancos estão sempre muito atarefados na questão de tecnologia, mover, né, o seu parque tecnológico para fazer esse tipo de coisa. Mas hoje a gente já vê que primeiro, né, os bancos reportando o ganho que tiveram conosco, ganho financeiro operacional, e aí isso contamina, um vai contaminando o outro. Então, para a sua pergunta, como é que a gente conseguiu? Com muita persistência, tá? Entendendo o mercado do cliente, tá? E aí entendendo o chão de fábrica, a gente é encanador, tá? Eu sei que é legal sentar na mesa, operar, mas a gente gosta de entender lá o chão de fábrica, porque sem chão de fábrica você não faz a coisa acontecer. E a gente facilitou a vida desse cara. Seu cliente majoritariamente hoje é banco? Sim, por uma razão simples. Quando na primeira licença de registro, eu só podia servir bancos.
Porque aquela licença só atende ao cliente 1 do banco. Nesse ano que você começou a poder ir para... Agora eu posso atender corretoras, eu posso atender escrituradores, eu posso atender custódias, eu posso atender... aumenta muito o meu leque de prestação de serviço. E hoje você fala bastante, né? Que a ampliação do leque do que vocês conseguem oferecer e a redução do custo se dá com base em tecnologia. Isso. O que é essa tecnologia e por que a gente não acessava essa tecnologia até agora? O mercado, né? São licenças com razão de receberem um escrutínio muito grande do Banco Central e CVM, porque você passa a ter risco sistêmico. Uhum. Tá? Então, são licenças que demoram para você obter. Tá? Então, assim que abrir o mercado, acho que nós somos uma das primeiras ali a entrar nesse segmento. Tem registradores que estão no mercado de recebíveis, que a gente não está. A gente está no mercado de capitais mesmo. Tá? Uhum. E a gente tem uma experiência muito grande em tecnologia. Né? Assim, tecnologia é uma coisa curiosa, porque tecnologia é matemática. Tá? Tecnologia não é 2 programadores fazendo qualquer coisa. Ah, não? Não. Eu assisti Matrix à toa. As pessoas acham, é curioso, tecnologia, e se você não sabe matemática, você não sabe tecnologia. Às vezes as pessoas falam assim, ele programa numa certa linguagem. Isso quer dizer absolutamente nada. Isso significa que você sabe só o léxico das coisas, mas você não consegue escrever um texto interessante, bonito de ler, um texto agradável. Então, para você realmente escrever um texto agradável, bonito de ler, você tem que entender de matemática, porque tem a ver com complexidade. A complexidade de um código significa a seguinte coisa: ou ele demora 1 segundo para ser executado, ou ele demora 10 minutos. Tá? Perfeito. É isso que é complexidade. Então, você saber escolher essa tecnologia e aplicar ela em prol do seu cliente é uma arte, tá? Porque as pessoas acham que qualquer coisa faz qualquer coisa, tá? E não funciona assim. Basta o chat GPT e está tudo resolvido. Né? Não. Quem dera. Tá? E as opções que você faz no começo, numa empresa de tecnologia, são muito importantes para o futuro. Tá? Então, e você pode gastar o quanto você quiser. Tá? É infinito. Só que não significa que se você gastar mais é melhor do que você gastar menos. Tá? Então, esse conhecimento de tecnologia, que são as escolhas do seu stack tecnológico e como você vai usá-lo, como você vai desenvolvê-lo, são cruciais para servir o mercado. E, em especial, no nosso caso, a gente resolveu usar uma tecnologia para grandes volumes e processamento em streaming. Tá? Então, como funciona na maioria das vezes, né? No incumbente, em alguns lugares. Você manda um arquivo, ele espera uma janela, processa, manda de volta. Tá? Perfeito. Tá. Pra gente, não. Você manda, eu estou te mandando de volta o resultado. É como se estivesse assistindo um filme. Eu estou gravando, eu estou o tempo inteiro processando as coisas. Então, quando a gente imagina que você está trabalhando no back de um banco, você está lá fazendo uma coisa que você tem que esperar um arquivo para conciliar. Essa parte da conciliação é super importante. Você manda, espera o processamento, se não deu erro, no dia seguinte você recebe o processamento. No final das contas, você está com um funcionário, 2, esperando isso acontecer. Porque, assim, você está perdendo eficiência. Você está perdendo eficiência. A gente faz em 15 minutos. O que eles fazem em 24 horas, a gente faz em 15 minutos. Então, o cara manda pra gente, a gente já mandou de volta, acabou. Esse é o... Esse é o segredo da coisa. Exato, você trazer eficiência para ele. Então, aquele funcionário, aquela pessoa que estava parado ali, ela pode fazer outra coisa. Porque assim, quando você está com a cabeça, não, tem que ver se o arquivo chegou, não sei o que, você não vai produzir. Tá? Então, esse é um exemplo simples de coisas que a tecnologia traz. E aí você tem que entender de tecnologia para saber como você usa. Você tem que tomar decisões que são importantes para você usar a tecnologia e entender o que você está servindo. Tá? A gente está aqui para servir os bancos, para servir as custódias, para servir os escrituradores. A gente não está aqui para dificultar a vida deles. Pelo contrário, a gente quer facilitar a vida deles e do investidor, consequentemente, tá? Para que ele possa investir melhor,
ter mais transparência, não ter problema. É isso que a gente está fazendo. Você é um físico com mestrado em engenharia. Matemática. Em matemática. E aonde que vem a engenharia elétrica? Eu fiz doutorado em engenharia elétrica. Doutorado em engenharia elétrica. E essa questão da programação, ela entrou na sua vida quando? Na física você acaba programando, né? Eu fiz o meu mestrado em matemática aplicada, que é um grande quê de programação. Tá? E o doutorado na engenharia elétrica foi um pouco mais teórico, mas você acabava programando. Então, assim, como eu disse, a programação não é a linguagem, a programação é a lógica. E o entendimento verdadeiro de complexidade. Marcos, uma curiosidade. Você usa o Excel para ordenar toda hora, não usa? Nossa, eu uso o Excel o dia inteiro. Então. Eu digo que foi um salto da minha carreira aprender a usar o Excel. Poucos jornalistas sabem. Por incrível que pareça, a melhor maneira de você ordenar uma série, tá, é garantir que ela esteja, primeiramente, o mais desordenada possível. Parece absolutamente contraintuitivo, tá? Mas isso é uma demonstração matemática. Você mostra que isso é assim. Porque o algoritmo que melhor ordena, se ela estiver quase ordenada, ele explode em tempo. Tá? Então, você primeiro, com um algoritmo eficiente, o que ele faz? Ele pega aquela série, garante embaralha as cartas, embaralha e manda ordenar. Assim, ele garante que, na média, ele vai ser sempre o mais rápido possível. Então, essas curiosidades, não é curiosidades, entendimento da lógica é que, eu sou programador. O que isso quer dizer? Tá? Não quer dizer nada. Então, essa lógica, e isso se extrapola também quando você está falando de banco de dados e etc., ela é super importante para você tomar as decisões certas. Então, é isso que eu chamo de tecnologia a serviço. E não o contrário, né? A tecnologia é uma imposição. Então, muitas vezes as pessoas trabalham num lugar que o cara fala assim, eu quero ver se a tecnologia dele conseguir fazer a tecnologia fazer. Não, a tecnologia está aqui para servir. E as pessoas têm que parar de falar de maneira complicada, né? Aquela linguagem. Assim, muitas vezes quando o cara começa a falar muita letra para mim, eu também falo... Nosso desenvolvedor aqui, eu entendo bem a lógica da programação, mas sempre que eu pergunto alguma coisa, cara, isso aqui dá para fazer? A resposta é sempre, dá para fazer. Pode custar mais caro ou pode demorar mais, mas que dá para fazer, vai. Entregar, vai. Agora você precisa aplicar mais tempo de pesquisa e tal, mas a tecnologia, né, na programação, não tem muito segredo para coisas que já são metrificadas ali. Exato. Sim, tem. Hoje é uma comunidade muito grande de muita coisa disponível na internet. Isso é muito positivo, porque isso traz velocidade e eficiência. Tá? Mas eu já vi coisas que são absurdas, né? Que é um tema recorrente. A gente está fugindo um pouquinho aqui, mas me permite isso. Quando a gente fala de blockchain, né? Sim. Que blockchain vai não sei das quantas. Blockchain público tem um problema para ser resolvido, que hoje num Ethereum da vida, num blockchain, para você registrar alguma coisa, né? Para você demora 10 minutos. Então imagina você vai pegar o Pix, você está pagando o teu táxi, você chega espera 10 minutos. Espera 10 minutos. Nossa, é muito bom, porque ninguém fala da velocidade do registro no blockchain. Exato. Então, assim, ele entende... Para um contrato imobiliário é excelente, agora para pagar o taxista é terrível. Para um contrato imobiliário, para você mandar dinheiro, por exemplo, para o exterior, que hoje demora bastante, mas você poderia usar. Entende? Então, as coisas são feitas... Muito bom. Não adianta você querer pegar um Hummer e querer correr na Fórmula 1. Tá? Ele serve para uma coisa, serve para outra. E as pessoas acham que, não, eu vou chamar 2 programadores e vou resolver o problema. Não resolve. É um problema matemático. O legal da matemática é que eles são os únicos seres eternos no mundo que, quando você faz uma demonstração, ele vale qualquer lugar do universo. É o seguinte, você demonstra que não tem solução. Se você, por que é legal demonstrar que você não tem solução? Porque você não vai atrás. Tá? Muito bom. Porque não tem solução. Então, esse é um problema que não tem solução. Se tiver solução, você acaba com 1 milhão de outras coisas, tá? Talvez, aí alguém vai falar, mas tem computador quântico. Cara,
esquece. Quando tiver, discutiremos. Assim, as pessoas falam de quântica como se fosse uma coisa... Uma panaceia, né? Uma penetrável, acessível, não sei das coisas. As pessoas nunca entraram no laboratório de física, tá? Eles acham que física é carrinho batendo em carrinho, tá? Ultrapassando carrinho. Física não é isso, tá? Então, assim, a gente está a quilômetros, assim, a anos-luz de distância desse negócio. Então, isso que é tecnologia. Tecnologia é você entender as limitações e saber usar em prol do seu cliente. Bom, partindo agora para a questão que todo mundo quer saber, a lógica de uma segunda bolsa de valores no Brasil. Faz sentido, pós-experiência Rio de Janeiro, na qual a bolsa foi embora por conta basicamente de um player, a gente precisa de uma segunda bolsa? A gente hoje tem 480 empresas mais ou menos, né, listadas em bolsa e menos de 400 negociando. Faz sentido colocar uma nova plataforma num espaço num lugar que parece não ter tanta demanda? Marcos, existem duas bolsas no mínimo, tá? Você tem uma bolsa de equities, de ações, que essa realmente está cada vez mais... A liquidez dela que está cada vez mais diminuindo, tá? E existe uma bolsa de derivativos que a gente tem alguns 2 ou 3 contratos bastante líquidos, tá? Contrato de dólar, um contrato de juros e um pouquinho do contrato do índice. Pergunta que eu sempre me fiz é o seguinte: nós, grosso modo, 1/3 do nosso PIB, ele é agrícola. Perfeito. Tá? Por que a gente não tem nenhum contrato futuro agrícola líquido aqui? A gente opera commodities em Chicago. A gente opera em Chicago. Então, um dos investidores da CSD é a CBOE, Chicago Board Options Exchange. Na cabeça do americano, ele fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Tá? E existe uma série de problemas que não foram resolvidos, talvez o café que se negocia aqui não é o café produzido aqui, etc, etc. Tem uma série de problemas que não foram resolvidos aqui dentro. Aliás, café que aceita depósito físico. Eu acho fantástica essa história. Levar uma saca de café. Entregar. Tem uma série de problemas que não foram feitos, que não foram solucionados aqui no Brasil. Então, imagina, só aqui você tem uma oportunidade muito grande. Existe uma série de outras restrições que talvez sejam até sistêmicas, que não permitem a gente fazer uma variedade de outros contratos derivativos ali dentro. Tá? Deixa eu alertar aqui quem assiste, quem ouve. A CSD tem as pessoas acham que o incumbente tem um autorregulador do mercado, a BSM. Perfeito. Tá? Ele não é autorregulador do mercado, vamos deixar isso bem claro. Ele é autorregulador do sistema dele. A CSD tem um autorregulador, que é a nossa DFS, que autorregula o nosso sistema. Então não é um autorregulador do mercado, é um autorregulador próprio. Próprio. Essa é uma diferença que as pessoas... Significativo isso. É absolutamente significativo. Tem uma série de coisas que as pessoas... tem alguns conceitos que eles são... eles vieram... Por que ele era autorregulador do mercado? Porque era 1 para 1, né? Então... o mercado inteiro estava ali. Estava ali, então era assim, né? Mas ele não é. Mas as pessoas... Teve uma vez que a gente foi assinar um contrato, o cara falou: você tem que obedecer às regras da BSM. A gente falou: não tem não. Riscou, né? Risca fora isso. Mas isso é para você ver como isso estava na cabeça das pessoas. Então a gente tem uma autorregulação. E isso permite... essa autorregulação, ela tem a capacidade, ela é independente, ela é capaz de interpretar a regulação alinhado com o Banco Central e o CVM. Isso é uma coisa que é diferente, tá? O que é uma bolsa, né? É a capacidade, assim, a bolsa é um lugar de produto. Então, você tem que criar um produto que o teu cliente quer, tá? Se você cria um produto que o cliente quer, ele pega. Se você cria um produto que o cliente não quer, ele não pega, você tem que jogar ele fora. Você tem que ser capaz de fazer isso de uma maneira eficiente, tá? Em especial, no caso da CSD, a gente lançou um índice de ações, de 15 ações. Tá? Nem ainda que a gente está negociando, não tem bolsa ainda pronta, não tem nada disso, mas a gente já está se preparando. Que índice é esse? Esse é uma Easy Busy 15. Tá? É um índice só de coisas lá fora, só de ações listadas lá fora. Tá? Ou brasileiros que estão listados fora ou negociadas fora. Tá? Tem uma questão de dados, etc., para a gente
olhar. E qual é a lógica desse índice? Ele segue o PIB brasileiro. Tá. É o índice do PIB. É um índice que... Medido pelas empresas. Exatamente. A gente tenta replicar o PIB com as ações, a classificação do IBGE, tá? E poucas ações para ser fácil de reproduzir, e lá fora. Tá? Então, se você quer comprar Brasil lá fora, você podia ter um fundo indexado a esse índice. Tá? Mas vocês não têm um ETF disso? No futuro, a gente pretende ter um ETF disso aqui. Tá bom. Tá? Então, você tem todo um mercado de agrícola, você tem outro mercado de capitais, outros produtos que você pode ter aqui que não pegaram, tá? Que talvez o pessoal não ouviu o suficiente o cliente para ver o que pega, etc. Uhum. Tá? Porque talvez esteja feliz com o que está, porque a rentabilidade é alta. Tá? E aí você tem equities. Tá? A solução do mercado de equities, ele está muito mais ligado a um negócio chamado interoperabilidade. Tá? Esse é um assunto, a princípio, difícil, porque ele é um conceito de comunicação entre dois sistemas. Tá? O que é interoperabilidade? Marcos, quando você pega o telefone e liga para alguém, você não quer saber que operador ele usa. Houve uma época que a gente precisava saber, né? Então, isso é interoperabilidade. Naquela época não existia interoperabilidade. Aí a Anatel um dia chegou, para existir competição, tem que existir interoperabilidade. Legal. Tá? Porque senão você teria que carregar um telefone, TIM fala com TIM, Oi fala com Oi. Tá? Então, a gente não criou nada, a gente já está previsto na regulação, tanto da CVM quanto do Banco Central, a existência de interoperabilidade entre duas depositárias. Tá? Depois eu falo um pouquinho sobre o que é esse troço depositário. E essa é a chave para a competição. Tá? Porque senão a gente fragmenta o mercado, senão a gente divide o mercado. Uhum. Então, eu tenho 500 desse produto aqui, mais 500 lá. Aí você vai negociar em duas plataformas e elas não se comunicam. Tem que negociar em uma ou negociar em outra. E você está limitado. Perfeito. E isso para o Brasil é péssimo. Tá? Por um investidor. Se você quiser comprar 600, você fala, ixi, apesar de existir 1.000, eu não posso. Sim. Tá? Você não pode colocar isso no mercado. Então, isso é péssimo. Na Europa, com a União Europeia, já foi resolvido esse problema. Então, a gente pegou um modelo de interoperabilidade europeu, tá? Que está previsto na nossa legislação, que está previsto nos princípios do Financial Market Infrastructure, que é um conjunto de princípios da IOSCO, que é a CVM das CVMs, etc., que mostra que a gente pode se comunicar uma com a outra, uma depositária falar com a outra. Então, você opera aqui, tá? Não se preocupa, para você é diferente. Eu procuro lá e resolvo lá. Eu tomo conta disso para você. Tá. Então, minha função é facilitar a sua vida. Eu não quero que você fique preocupado onde está a minha ação, onde está meu papel, onde está nada disso. Tá? Com a interoperabilidade, você opera em duas plataformas e elas se comunicam por baixo, que eu falei, canos conectados. E você comprou aqui, eu jogo para cá, você comprou aqui, vai para lá. E o papel, na verdade, não sai do lugar. Essa é uma coisa, assim, que existem duas propriedades dentro de uma depositária. Existe a titularidade efetiva, que isso aqui pertence ao Marcos. Existe a titularidade fiduciária, que é a habilidade de você escrever no livro, tá? Que isso aqui tem 1.000 ações emitidas pela companhia XPTO, tá? E todo dia eu vou ter que falar para ele, princípio de não criação de energia, tá? Você tinha 1.000 ações, tem 1.000 ações, nem destruição. Só muda de quem pertence. Isso. Perfeito. Então, um tem uma conta na outra e outro pertence. Então, esse é um modelo que a gente vem batalhando para que a gente acha que integra o mercado, tá? Que não divide o mercado. Obviamente que existem forças contrárias que estão falando, não, a gente não quer. Primeiro, existiu uma batalha jurídica, existiu. Essa batalha chegou nos momentos mais altos das procuradorias do Banco Central e da Procuradoria Federal Especial. E ainda não temos especial da CVM, existe ainda uma reunião para ser feita sobre a pronúncia colegiada, mas as procuradorias já se manifestaram que esse modelo é possível. Interessante. Tá? Que, na verdade, a gente não está criando nada. Tá? E essa é a hora que eu acho que o mercado deveria... A gente já fez toda a maçã muito barro.
essa é a hora que o mercado deveria estar se manifestando, falando assim, que mercado ele quer. Uhum. Porque você sabe que uma boa parte do mercado brasileiro está indo embora. Por uma série de restrições, o mercado brasileiro está indo embora. Hoje, a maioria, 40% da posição das assets estão sendo feitas lá fora, via sintéticos. Sim, via sintético. Tá? E a razão é essa, porque assim, o mercado aqui é caro, o mercado aqui não faz as coisas, então tá bom. Faz lá O mercado fora hoje que é fácil. Então, Aí hoje botar dinheiro para fora ficou muito fácil para o fácil. consumidor, para o meio de caminho e para o grande player. então, voltando, o que vai fazer um mercado de ações voltar a ser puxado? Você comunicar com ele, além daqui, comunicar com ele lá fora. Que aí você permite entrada e saída. Não dá para querer falar assim, dinheiro só entra e não sai. Que ninguém põe. Tá? Você tem que permitir essa livre circulação. Isso resolve... Essa é a discussão do IOF recente, inclusive. Exato. A interoperabilidade resolve, inclusive, o problema de você mandar dinheiro para fora e você perder a rastreabilidade. Se você hoje manda o dinheiro para fora e você compra uma ação e você está recebendo qualquer juro, dividendo, blá, blá, o regulador aqui não sabe. Uhum. Tá? Agora, se você tem as depositárias se comunicando, você está lá fora, você acabou o problema. O cara sabe, você recebe no seu extrato aqui o que você tem. Você comprou Wells Fargo, você comprou Apple, você comprou não sei o quê. E a outra coisa que isso acaba, tá? É com recibo. Que é uma coisa da década de 70. Quando não tinha internet. Quase Faz semelhante sentido. a minha blusa aqui, ó, da cor da minha blusa de vovô. Tá? Você permite... O que é o problema brasileiro hoje? Uma empresa que tem um certo porte e tamanho, ele vai fazer um listing lá fora. Perfeito. Tá? Se você permite que essas depositárias se comuniquem, ele pode listar aqui e acessar o mercado lá fora. Isso já existe. A gente não está inventando uma... Acaba o BDR Acaba o PDR. e a ADR, EDR. logicamente. Acaba. Mas isso não é algo global? É uma coisa... E já existe lugar que está fazendo. Existe. Não é um processo simples, mas é um processo que já existe. Tem, por exemplo, entre os Estados Unidos e Canadá existe. Tá? Legal. Se não me engano, chama TIPS. Tá? Austrália e Estados Unidos acho que existe por algumas ações. Tá? Então, o mundo deveria se conectar. Óbvio que existem desafios do tipo, o regulador tem que ter convênio com outro regulador. Existe um conjunto de critérios, mas porque os BDRs são caríssimos. Uhum. Tá? Hoje, quando você oferece um BDR aqui no Brasil de alguma coisa, a hora que você vai vender, o banco pode falar, te cobra um spread, ele fica muito caro. Então, por causa da construção dele, tá? Porque ele é um recibo. O banco tem uma responsabilidade muito grande. Perfeito. E ele tem que cobrar por isso e muitas vezes... Essa interoperabilidade, ela acabaria com BDRs, com ADRs e com a necessidade de dupla listagem, por exemplo, Sim. como a JBS está fazendo agora. Sim. E o que falta para isso? É vontade? É vontade. A gente já superou a parte jurídica. Tá? Essa é uma discussão super nova no Brasil. A gente Vocês superaram a parte jurídica, desculpa interromper, mas com relação à bolsa atual, a B3 e a CSD, ou em relação à CSD e outras bolsas pelo mundo? A gente superou aqui internamente a discussão jurídica no âmbito das procuradorias. Mais uma vez, pelo menos a CVM disse que vai no colegiado se manifestar sobre isso. Uhum. A gente tem os pareceres da PGBC e da PFE. Então agora eles têm que se manifestar, tá? Mas legal é... Não, mas em relação ao Brasil ou em relação ao mundo? Qual é essa discussão? Qual a discussão que está superada? Essa já existe. Esse é o mais curioso, Max. Essa já existe. O incumbente ela tem conexão com a Iberclear e com a Carra Geral. Se você buscar nos documentos dele, está escrito. E é o mesmo instrumento. A pergunta é por que não faz? Não sei. Por que não executa? Não sei. Essa resposta não sei fazer, mas esse instrumento jurídico já existe. Uhum.
Agora, por que não faz é uma pergunta que eu não Não é consigo... uma discussão tecnológica mais. Não, porque ele já tem. O Tesouro Direto, Marcos, ele é a mesma coisa. A Selic Perfeito. é o depositário central do emissor, emite os títulos e está lá. O incumbente, quando você compra um papel no Tesouro Direto, quem controla a sua titularidade efetiva? Ele. Uhum. Então, são duas depositárias se comunicando. Poderia Legal. funcionar assim no mundo inteiro. Então, a solução para entrar... e países como o México são muito mais avançados que o Brasil nisso. Porque tem isso acontecendo. Por que a gente não faz aqui? Não tenho uma resposta. Tá? Mas legal não é à toa que existe. Tá? Então, esse é o momento do mercado se reunir e falar o que ele quer. Essa não é uma luta da CSD, essa deveria ser uma luta do mercado. Tá? Por isso que eu falo, a CSD não está aqui para roubar cliente do mercado de rouba-monte necessariamente. Mercado de rouba-monte necessariamente. A gente está aqui para criar mercado, para trazer liquidez, porque assim, a gente não quer que o Brasil fique com um mercado de capitais reduzido. Porque o mercado de capitais reduzido significa uma indústria, um serviço, tudo reduzido. E seu foco inicial será no agro? A gente tem foco no agro e produtos financeiros também. Tá. A gente tem algum plano para... uma expectativa, digamos assim, para o funcionamento de uma segunda bolsa no Brasil? Esse é um prazo nosso e não é um prazo que a gente está... Não negociou com ninguém. Exato, não é um prazo que... porque, primeiro, existe dentro da CSD como eu coloco isso? Uma clara definição que quem manda neste mercado, igual você estava falando do Google. Você aceita que o Google é o seu patrão? Que quem garante quem dá essas licenças são o Banco Central e o CVM. Uhum. E nós estamos aqui para atendê-los. Tá? Então, eles são os reguladores do mercado com competência sem discussão. Os donos da bola. São. Então, a gente já tem pedido de contraparte central, que é mais um item que a gente tem. Tá? Quanto tempo vai demorar para ser analisado? Não sei. Eu sei que a gente está desenvolvendo os sistemas todos. Tá? Já estamos em uma fase, vou dizer, razoavelmente avançada, tá? E a gente vai estar tecnicamente pronto, a CSD em 1 ano, tá? E aí vai vir a dependência das licenças do regulador. Então a CSD prevê estar pronta para operar uma segunda bolsa em junho do ano que vem. Tecnicamente. Então, tecnicamente. Pronto. E não significa que eu vou estar pronto para operar, porque pronto para operar, isso é do nosso lado, assim, a gente desenvolve. Fora as licenças. Exato, as licenças. Então, assim, eu não estou pronto para operar, eu estou tecnicamente pronto. Eu preciso de... É importante deixar isso claro, que o Banco Central avalie, a CVM avalie. Aponte possíveis ajustes. Aponte ajustes que são super justos e válidos, tá? Então, esse é o nosso roadmap. Está pronto para operar tecnicamente, esperando as avaliações do Banco Central e da CVM. E hoje a CSD tem quantas pessoas? 200. E vocês movimentam quanto por ano? Eu tenho... Eu tenho mais a foto do momento, né, de que são os 3.6, 3.8 tri. Eu acho que em 2024 a gente movimentou 5.4 tri, se não me engano. Então foi um grande salto em 2024. Foi. A companhia vem crescendo bastante em termos de volume. E essas 200 pessoas que você tem lá hoje são focadas em desenvolvimento tecnológico? Sim. A gente não terceiriza nada.
Marcos. Essa é uma coisa importante. Como eu falei, isso aqui é encanador, tá? Existe uma série de regras regulações que a gente tem que seguir. E disponibilidade, etc., de serviço. E computador dá problema. Tá, sei ponto. bem. Não tanto quanto impressora, mas dá problema. Exato, impressora dá mais. Eu sei que alguém está mentindo quando a pessoa elogia a impressora. E aí, então a gente decidiu, inclusive, treinar o nosso pessoal no stack tecnológico, tá? Que é bastante robusto, mas treinar o nosso pessoal num stack diferente, que não é muito comum de achar, porque se der um problema, a gente tem as pessoas em que. Então, às vezes sai uma notícia, o fulano comprou o sistema de não sei da onde, não sei o quê. Cara, uma opção de vida, tá? Mas os sistemas de vocês desenvolveram todos? Tudo. Porque se der um pepino, eu sei arrumar. Interessante, não trouxe nada de fora, não fez fusão, aquisição. Não fiz nada. Tá? Se der um pepino, eu sei arrumar. Tá? E eu acho que a gente é bom pra caramba de desenvolvimento brasileiro. Que bom que você acha. É bom pra caramba de desenvolvimento. Confiança. Às vezes as pessoas acham assim, a gente tem um pouquinho desse complexo, né? O que vem de fora é melhor, né? E as pessoas até usam um nome... Complexo de vira-lata. Porque veio de fora é melhor, não sei das quantas. Cara, tem brasileiro bom pra caramba. A gente exporta desenvolvedor, né? O tempo inteiro. Tem muita gente boa aqui dentro, capacidade, tem muito conhecimento aqui dentro, as pessoas são boas. Então a gente pegou essa veia, tem uma universidade que a gente desenvolve essas pessoas. Legal. Tá? E tem sido muito acertado. Tá? E uma capacidade de desenvolvimento que a gente tem hoje muito, muito porreta. Última pergunta. Você falou da possibilidade de estar tecnicamente pronto, né, no meio do ano que vem, mas para você, Edivar, quando que a gente vai deixar de ter um monopólio em relação à Bolsa no Brasil? A minha expectativa, sem colocar nenhuma obrigação em regulador, né, etc., assim, minha expectativa é que em 2 anos e meio a gente tenha uma Bolsa. Porque começou uma discussão sobre a nova Bolsa do Rio, né? Quem ia ser o proprietário da nova Bolsa do Rio, quem é que abriu uma... E aí depois a discussão murchou de novo, né? Então essa discussão ela vai e volta, igual um bumerangue. Eu já cubro o mercado financeiro há um bom tempo, eu já falei umas 40 vezes da nova Bolsa que vai aparecer e ela não vem. Mais uma vez, esse é um negócio feito por encanador, para trader usar. Você tem que tomar muito cuidado quando é um trader fazendo um negócio... Trader não constrói casa. Tá? É mais ou menos arquiteto e engenheiro. E mestre de obras, tá? Tá. E a gente é mais mestre de obras. Pro cara, para ficar bonito, para alguém usar. Mas assim, então, trader tem uma velocidade diferente e etc. E acha... não é assim que constrói isso na nossa visão. Tá? Isso aqui é construído por gente muito resiliente, muito paciente, muito que vai a fundo nos temas, tá? Conhece uma profundidade dos temas e quais os riscos sistêmicos que existem nisso daqui. Tem que ter um conhecimento muito profundo. Então, esse é um negócio de encanadores para traders. Tá? Agora, se você é um trader querendo construir isso, talvez seja um desafio, porque assim, são mentalidades diferentes. Não que o trader é super importante, tá? Mas ele talvez não seja um construtor. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo, vai acontecer não sei das quantas, etc, etc. Nós estamos há 7 anos nesse negócio. E a gente operando, funcional, a gente conhece como funciona. Tá? Muita gente não tem ainda essa experiência de pôr para funcionar alguma coisa. Tá? E aí, talvez ele ache que, essas pessoas acham que as coisas vão ser
simples e rápidas. Não são. Construir leva tempo. Construir leva tempo. Bom demais. Construir leva tempo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação. Tem bastante material aqui pra gente trabalhar. Tenho certeza que o espectador que estiver acompanhando vai sair melhor do que chegou. Vai sair com mais conhecimento e talvez uns planos para daqui a 2 anos e meio. Marcos, muito obrigado pela oportunidade.